Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se neste canal. Vocês estão percebendo que agora eu vou fazer um react, inclusive introduzindo esse novo programa em que eu posso comentar um vídeo, posso fazer o vídeo andar e, claro, falar sobre o assunto. E eu vou tocar na questão de uma declaração de um sujeito que é bastante respeitado pelos protestantes, em particular pela Igreja Presbiteriana, o reverendo Augustus Nicodemos, em que ele faz virulentos ataques à Igreja Católica. Inclusive, eu peguei o vídeo, acho que alguém me mandou esse vídeo de um vlog chamado Fluindo o Reino, cujo título é Igreja Católica, a maior seita cristã do mundo. Aqui já temos um primeiro problema, uma primeira controvérsia. Seita cristã em relação ao quê? Porque a palavra seita está ligada à divisão. Seita vem de sectum, que quer dizer dividir. Mas em que ponto a igreja originária dos apóstolos, que preserva uma tradição de 2000 anos, pode ser sectária, pode ser causadora de divisão, uma vez que, na verdade, quem causou a divisão da cristandade foi o protestantismo. Se existe um conceito próximo do que nós chamamos de seita, é o protestantismo, não é o catolicismo. Mas aqui é uma inversão, porque resta o senhor Augusto Nicodemos nos explicar em que ponto a Igreja Católica se torna um elemento de divisão à igreja original, a não ser, evidentemente, que ele creia que a igreja primitiva seja calvinista, o que é uma coisa completamente absurda, porque o calvinismo só surge no século XVI, ou seja, nós temos aqui 1500 anos de história, ou seja, desde o primórdio da igreja até o século XVI, para alguém afirmar que basicamente mais da metade da história cristã foi basicamente um erro teológico, foi um conjunto de heresias e até uma seita. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou ver quantos minutos realmente dão para fazer os seguintes comentários. Vamos lá. Deus continue abençoando a sua vida por assistir os nossos vídeos. Esse é o canal Fluindo o Reino. Se inscreva, comente, ative o sino de notificações. Dá uma olhada nos comentários, pois lá tem novidades. Deixe-me tentar passar para vocês, no tempo que nós temos, algumas doutrinas básicas da Igreja Católica Romana. Primeiro, com relação à fonte de autoridade. Essa pergunta é sempre muito importante. O que é que uma determinada religião ou grupo religioso aceita como fonte de autoridade? A Igreja Presbiteriana diz que a Bíblia e somente a Bíblia é a palavra de Deus. Se você for para os Mormons, eles vão dizer a Bíblia e o livro de Mormon. Quando a gente estudar o islamismo, vocês vão ver que a fonte de autoridade é outra. Eles vão aceitar a lei do Antigo Testamento, as palavras de alguns profetas, o Evangelho de Jesus e o Alcorão. Vamos fazer o seguinte comentário aqui, que há determinados equívocos. Ele está dizendo que, segundo a Igreja Presbiteriana, a fonte primária do cristianismo é a Bíblia e somente a Bíblia. Só que existe um problema aqui. Porque fonte e autoridade são dois conceitos diferentes. A Bíblia certamente é uma fonte da fé cristã, mas a Bíblia por si mesma não pode ser autoridade para afirmar o que é certo e o que é errado na fé cristã. A autoridade diz respeito a pessoas que possam falar em nome da fé cristã. Existe aqui um artifício, um jogo retórico, que é muito comum nas igrejas protestantes, em confundir aquilo que está escrito na Bíblia e a interpretação que se faz dela. Ora, um livro que é inanimado como a Sagrada Escritura, longe de ela ser autoridade, ela é objeto de uma interpretação. E, portanto, se ela é objeto de uma interpretação, logo, quem detém autoridade para interpretar e falar em nome dela é aquela pessoa que cria um juízo particular sobre a Sagrada Escritura. Ou seja, no final das contas aqui, cada protestante, e nós podemos dizer das trocentas seitas ou trocentas igrejas ou denominações que foram criadas a partir da Reforma, como também até um fenômeno que é a consequência lógica deste princípio que é defendido pelo Augusto Nicodemos,
da sola escritura, né, ou seja, o fenômeno do desigrejado, partem do pressuposto de que cada indivíduo se acha autorizado a interpretar a Sagrada Escritura, como se acha autorizado a dizer que a sua conclusão particular é aquilo que reflete a Sagrada Escritura. Então, não podemos dizer que a Bíblia necessariamente é uma autoridade, mas sim uma fonte. A autoridade legítima para interpretar a Sagrada Escritura é a Igreja. E nós temos aqui um outro ponto. Partindo do pressuposto de que ele está alardeando que somente a Bíblia é a única fonte de fé e, ao mesmo tempo, a única autoridade de fé, então resta a ele provar isso na Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura não diz isso. A Sagrada Escritura também diz que a Igreja é a autoridade para falar em nome da fé. A Igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nós temos também, no caso, a declaração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 19. Eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O problema é que muitas vezes o protestante lê somente a primeira frase, mas esquece a outra. Eu te darei as chaves do céu, o poder de ligar e desligar. Dar a chave do céu significa transferir a autoridade de chefia a Pedro, porque Jesus Cristo faz um trocadilho com o nome de Pedro. Pedro e pedra. Claro que os protestantes vão ser resbaldados, grego, vão ficar jogando, fazendo um joguinho retórico, qual é o significado do grego ali, mas o entendimento como, de fato, se consagrou durante 2000 anos, é o fato de que existe realmente uma autoridade primaz na figura de Pedro, e que gerou uma sucessão apostólica. Ou seja, nós temos uma autoridade de chefia numa pessoa, como também nós temos uma autoridade numa instituição que tem o poder de ligar e desligar. E o que significa ligar e desligar? Significa o poder de salvar e o poder de condenar. Há também inúmeras outras questões que colocam a igreja como autoridade. Jesus Cristo diz para os apóstolos: aqueles a quem reterem serão retidos, e aqueles que serão perdoados, de fato, né? Aqueles a quem perdoarem serão perdoados. Ou então ele fala para aquelas pessoas que seguem o seu apostolado, né, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, quem vos ouve, a mim ouve. E aqui nós temos toda a transferência da autoridade apostólica. E não somente a autoridade apostólica, mas também a sucessão apostólica. O que significa basicamente a sucessão apostólica? Significa que a igreja não morreu ali. A igreja, ela teve uma continuidade histórica. Os apóstolos morreram, houve sucessores dos apóstolos, e os sucessores dos apóstolos são os bispos. E o bispo de Roma está aí. O Papa Francisco é sucessor de Pedro. E isso é documentado, é fartamente documentado. É uma pena que muitos protestantes não sabem muito bem como funciona, por exemplo, a patrística. Muitos deles não têm conhecimento da patrística, ou então o conhecimento que eles têm é enviesado. É uma visão protestante da patrística, não é a visão literal daquilo como a patrística foi entendida no século I, no século II, no século III. E ele também comete alguns erros no que diz respeito ao islamismo e ao espiritismo, como vocês vão ver, ou vocês viram, né? Ou seja, ele está dizendo que o islamismo se baseia na Sagrada Escritura, né, no Novo Testamento e no Corão. Não. O Islã se baseia tão somente no Corão. E vejam que o problema da autoridade no islamismo parte de um problema histórico insolúvel entre eles, porque houve uma tentativa de reivindicação quem seria sucessor de Maomé. Só que eles brigaram entre si e brigam até hoje para afirmar qual segmento do islamismo de fato é aquele que fala de acordo com o espírito do Corão. E aí é um problema muito parecido com o do protestantismo, que é o problema da autoridade. E ele fala: não, nós só seguimos a Sagrada Escritura. Não é bem verdade. Porque quando a igreja presbiteriana funda seus postulados teológicos
como também estabelece as suas chamadas confissões. O que são as confissões? São argumentos, artigos de fé dentro da igreja presbiteriana, como você tem os artigos de fé luterana, como você tem os artigos de fé anglicana. Ou seja, esses artigos de fé partem de um postulado de autoridade que essas igrejas prescrevem para si mesmas para falar como você tem que entender a Sagrada Escritura. Então, neste ponto, é um problema que eles mesmos causaram, porque, por um lado, eles negam completamente a autoridade, ou dizem que todo mundo é autoridade para interpretar a Sagrada Escritura, mas, ao mesmo tempo, o que é que eles falam? Não, o certo é seguir a doutrina calvinista, o certo é seguir a doutrina luterana, o certo é seguir a doutrina anglicana. Ou seja, para alguém afirmar isso, é porque se respalda numa autoridade que a igreja luterana, a igreja anglicana ou a igreja presbiteriana detém sobre a Sagrada Escritura, sobre o entendimento que se exige da Sagrada Escritura. E aqui é um problema insolúvel do protestantismo. Vamos lá. E foi a revelação que Deus deu a Maomé. Sempre o Espiritismo, como nós vimos no domingo passado, aceita como fonte de autoridade a Bíblia e as informações dos espíritos através dos médiuns. Aqui também há uma outra imprecisão com relação ao Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo tem um problema muito sério, principalmente se você tiver contato com um livro, se você for o Espiritismo chamado Kardecista, desenvolvido pelo Allan Kardec, pelo Hippolyte Léon Denisard Rivière, né? Que na verdade é o seguinte: o Allan Kardec, ele adultera e ele suprime deliberadamente certos trechos da Sagrada Escritura que não condizem com essa codificação dos espíritos ou essa revelação dos espíritos. Tanto é verdade que ele tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E quem conhece a Sagrada Escritura e a história da igreja fica escandalizado com aquele livro, porque aquele livro realmente foi escrito para manipular os católicos, principalmente porque ele se apropria de alguns conceitos que na verdade não são somente bíblicos, mas bíblicos católicos. Por exemplo, quando ele fala da questão da fé, esperança e caridade, né, que a caridade salva, esse tipo de coisa, é um jogo retórico ali, né? Ele esvazia basicamente todo o propósito salvífico de Jesus Cristo, baseado na ideia do reencarnacionismo, do evolucionismo, etc. Ou seja, aquilo ali, no meu entender, é uma falsificação grosseira, e eu poderia dizer, sem querer ofender os espíritas, que aquilo ali é uma fraude, é uma ofensa à fé cristã, justamente porque esvazia de conteúdo teológico a fé cristã e simplesmente se apropria de alguns conceitos para querer adequá-los ao espiritismo, de uma forma completamente desonesta. Há, por exemplo, aquela questão de eles querem justificar a reencarnação na Bíblia. Ora, quando nós vemos Jesus Cristo falando que São João Batista reflete o espírito do profeta Elias, eles começam a dizer que, na verdade, São João Batista, o profeta, é a reencarnação do profeta Elias, e não sei o que, começa a criar as piores bobagens, quando na verdade o próprio João afirma claramente que não é o profeta Elias. Isso está na Sagrada Escritura. Mas enfim, eu não vou me delongar com o espiritismo, porque não é o objeto da questão, mas sim fazer as seguintes considerações sobre o reverendo Augusto Nicodemos. Vamos lá. O que a Igreja Católica aceita como fonte de autoridade? Ela tem 3 fontes de autoridade, enquanto que os protestantes protestaram contra isso, né? E o lema da reforma foi sola Escritura, exatamente esse ponto. A Igreja Católica tem 3 fontes de autoridade. Primeiro, a Bíblia. Ela aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Só que para ela, a Bíblia não é uma revelação fechada, completa. Além da Bíblia, Deus continuou a se revelar na Igreja, e é o que eles chamam de tradição. Aqui é um erro muito grosseiro. Tradição não é revelação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tradição é o ensino oral que foi repassado pelos apóstolos e que foi transferido de geração em geração através dos bispos. Tradição já diz a palavra, transferir, né? Transmitir. Então não tem nada a ver com revelação aqui. Aqui ele cometeu uma gafe monumental. Segundo ponto, a própria Sagrada Escritura também pertence a um conceito amplo de tradição. Da mesma forma que nós temos uma tradição oral
que fala de certos costumes, de certas práticas, de certos entendimentos que a igreja tem que compartilhar entre si e que provém desde a sucessão apostólica, e sem prejuízo também de que a própria sucessão apostólica também é uma tradição no sentido de uma transferência de autoridade, em que os sacerdotes são ordenados com munus de ensinar e resguardar a fé católica e representar a Igreja de Cristo. Por outro lado, a Sagrada Escritura também está inserida numa tradição. Vejam, por exemplo, a questão da construção do cânon bíblico. Se não houvesse essa tradição oral, que nós chamamos de sagrada tradição, porque ela é uma tradição sagrada. E por que sagrada? Porque ela é ensinada pelos apóstolos. Ela é uma tradição também que tem fonte divina, que tem origem divina. Se não houvesse essa tradição oral, nós não teríamos nem mesmo a Sagrada Escritura. Já começamos pelo fato de que nos primeiros anos da igreja primitiva, o ensino do Evangelho era puramente oral. Era simplesmente só a palavra. E os protestantes não entendem muito bem, e não somente os protestantes, mas vários segmentos que falam do mundo antigo, não entendem que a oralidade era um elemento de cultura da sociedade antiga como da sociedade medieval. A oralidade tinha tanta importância quanto a escrita, ou até muito mais do que a escrita, porque a oralidade partia do que? Da vivência cotidiana, não somente das ideias, como também das práticas. Então vejam que nos primeiros 20 anos da igreja primitiva, o evangelho era ensinado oralmente. E a Sagrada Escritura, se entendermos o Novo Testamento, é uma parte da oralidade da igreja que foi escrita no sentido de acompanhar aquele universo oral, como também aquele universo litúrgico. E nós temos que entender que o mundo antigo é o mundo do universo litúrgico, do universo do ritual, do universo do rito, da simbologia, etc. Então, basicamente isso. Então, a Sagrada Escritura só existe porque já existia uma oralidade anterior pela qual ela mesma é subproduto. E temos um outro aspecto. Não somente a oralidade deu base ao Novo Testamento, como também a oralidade que foi transmitida de geração em geração de bispos, deu base ao cânon bíblico. Porque existem textos da Sagrada Escritura que não têm autoria clara. Os evangelhos não têm autoria clara. Você tem evangelhos que são chamados apócrifos, que são atribuídos, por exemplo, a Pedro. Por que esses evangelhos não foram aceitos pela igreja? Porque não pertenciam à tradição da igreja. Vocês podem ler um livro chamado Contra as Heresias, de São Irineu de Lyon, em que vocês vão observar esses comentários. E nós temos que entender que Irineu viveu por volta do século II, e ele escreveu o Adversus Hereses, contra os hereges, no caso, contra as heresias, Adversus Hereses contra as heresias, no conflito que ele teve com os gnósticos, ou seja, houve já uma introdução, uma infiltração de ideias estranhas àquela fé cristã primitiva, e foi a tradição oral, junto com os elementos da Sagrada Escritura, que mantiveram, por exemplo, a coerência da doutrina cristã. E veja uma coisa interessante. Em várias cenas, não somente Irineu apela à Sagrada Escritura, como também apela à tradição oral. Inclusive para criticar os gnósticos, porque os gnósticos apelavam à Sagrada Escritura para fazer as interpretações loucas e desconexas, e aí Irineu dizia, não, mas isso aqui não pertence à tradição da igreja. Isso aqui não pertence ao ensino que os apóstolos nos transmitiram através dos bispos. E aí eles mudavam de assunto para inventar um novo argumento para justificar aquelas heresias. Nós podemos chegar mais além e nós observamos que o próprio Irineu de Lyon fala do acho que é Apocalipse de Pedro. E ele diz que a Apocalipse de Pedro não é inspirado, é apócrifo porque não pertence à tradição oral da igreja. Ou seja, aquilo que era ensinado e compartilhado vivo, claro, cristalino, entre os bispos. E no século III e no século IV, nós temos basicamente o desenvolvimento do cânon bíblico.
E quem foi que determinou o cânon bíblico? Primeiro, foi o resguardo de uma tradição oral. E tão importante quanto o resguardo da tradição oral foi as autoridades que estavam imbuídas na guarda dessa tradição, que foi o magistério da igreja, ou seja, a sucessão ininterrupta de bispos que afirmou basicamente quais evangelhos deveríamos acreditar, como qual cânon bíblico, ou seja, o conjunto de livros da Bíblia devemos acreditar. Então, basicamente, o Nicodemos ele está se respaldando numa seara que ele demonstra um certo desconhecimento. E eu acho interessante esse pessoal falar tanto da Sagrada Escritura, às vezes memorizar a Sagrada Escritura, às vezes papaguear a Sagrada Escritura, achando que é assim que conhece a Sagrada Escritura, quando na verdade não é assim. A Sagrada Escritura ela é parte de um todo. E ele mesmo falou, não, os católicos não se limitam à Sagrada Escritura. Claro que não. Porque nós temos também outras fontes que coexistem com a Sagrada Escritura. Nós temos que entender que a Sagrada Escritura não é um livro separado de um contexto mais amplo. Pelo contrário. A Sagrada Escritura é parte da memória da igreja. É parte da memória do ensino da igreja. Ela não representa a totalidade do ensino. Mas vamos lá. É aquilo que os pais da igreja no século II, século III, foram percebendo que era a verdade de Deus, o desenvolvimento dessas doutrinas que estão na Bíblia e que têm que ser recebidas no mesmo nível de igualdade da Bíblia, a tradição oral. Veja uma coisa, ele está pegando a questão da patrística. No caso da patrística, não quer dizer que tudo que a patrística afirmou necessariamente a gente aceita como católico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem autores patrísticos cujos ensinos ou cujas ideias nós não aceitamos. Existe, por exemplo, um personagem que é controverso, mas que foi um grande teólogo e deu uma contribuição fantástica à história da igreja, que é Tertuliano. Tertuliano teve problemas do ponto de vista da teologia, nem tudo que ele falou a igreja aceita, mas, por exemplo, pelas aulas de Tertuliano, pelos ensinos de Tertuliano, que nós temos a palavra Trindade pela primeira vez na história da igreja. Isso já no século III, ou seja, no ano 200, entre final do século II e começo do século III. Ou seja, já temos a palavra Trinitate, que foi aí a base, né, do conceito da Trindade. Veja, o fato de Tertuliano ter criado uma palavra um século e meio, 2 séculos depois da história do cristianismo, não quer dizer que a Trindade não existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ensinados na história da igreja desde o século I. Nós temos, não somente na Sagrada Escritura, a descrição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como também nos primeiros documentos da igreja, e o documento mais antigo da igreja, chamado Didaqué, que na verdade é o Catecismo dos Apóstolos, um documento que foi descoberto no século XIX e que na verdade é do século I. Era assim que de fato eram ensinados os primeiros cristãos. Na verdade, os primeiros cristãos não eram ensinados a ler a Bíblia, porque nem mesmo tinha uma Bíblia pronta e acabada. Na verdade, eles eram ensinados através da Didaqué, que era, ou seja, digamos, os princípios básicos dos apóstolos. É interessante, por exemplo, que alguns antitrinitários, que são inclusive crias do protestantismo, que negam a Trindade, eles adoram alardear, por exemplo, que no capítulo 28 de Mateus, quando Jesus Cristo diz, batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo ali foi um enxerto que foi colocado, enfim, né? Eles gostam de relativizar aquilo ali. Só que existe um problema. Esse trecho, batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está citado na Didaquê, no século I já. Ou seja, aquele trecho é verídico, porque existem documentos que comprovam aquela citação que condiz com Mateus 28, agora eu não me lembro o versículo, né? Então vejam, então aqui existem inúmeras complicações, né, quando se toca na questão da tradição, enfim, do ensino, e que na verdade a patrística ela serve de base no sentido de como os primeiros cristãos pensavam e como a igreja cristã desenvolveu os seus conceitos teológicos que estavam já na tradição, estavam na Sagrada Escritura, mas que precisavam ser elaborados para que pudessem ser explicados e sistematizados. É por isso que quando, por exemplo, nós observamos a questão da afirmação do dogma,
Porque há uma diferença entre a existência do dogma e a afirmação do dogma. Eu vou dar um exemplo clássico disso. A afirmação do dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a Igreja Católica afirmou como dogma definitivamente no século XIX. Porém, isso já existia desde sempre, desde os primórdios da história do cristianismo. Quando a Igreja Católica afirma o dogma, é porque ela encerra a questão. Uma coisa que já era consagrada, e para proteger a própria fé de certos tipos de questionamentos estapafúrdios, como a questão da Trindade. A afirmação dogmática da Trindade foi isso. Por quê? Porque surgiram heresias que negavam a divindade de Cristo. Então a Igreja teve que não somente sistematizar uma explicação doutrinária a respeito de um dogma de fé e estabelecer: isso aqui é um dogma, e se você se diz cristão, você tem que acreditar necessariamente nesse ponto doutrinário que foi ensinado desde a época apostólica e que a Igreja afirma e consagra. O mesmo podemos falar da questão do cânon bíblico. O cânon bíblico, tal como conhecemos, já remonta ao século IV, ou seja, tudo montadinho lá com documentos da Igreja, né, afirmando já, né, oficializando. E temos também concílios da Idade Média que reafirmam aquele cânon bíblico. Só que houve a questão da reforma, e a reforma protestante começou a questionar certos livros dentro da Bíblia, entre os quais os livros do Antigo Testamento, que no caso são os sete livros que eles chamam de apócrifos, e nós chamamos de deuterocanônicos, e também até livros do Novo Testamento, como por exemplo Hebreus, como Tiago, a carta de Tiago, que Lutero chamava de a carta de palha, né, que devia ser queimada, porque não se adequava à tese errônea da justificação somente pela fé, e assim sucessivamente. Então no Concílio de Trento, o que o Concílio de Trento fez? O Concílio de Trento apenas reafirmou o que já tinha afirmado antes, que o cânon bíblico era aquele, e acabou, e encerrou. Porque já era conhecido aquilo ali. Só que a Igreja ela simplesmente reitera. Ela reitera aspectos dogmáticos que já eram defendidos anteriormente. E ela coloca de uma situação já de encerramento. Basicamente é assim que funciona. Vamos lá. E o magistério, que são as decisões e pronunciamentos do colégio episcopal, encabeçado por um papa infalível. Então, essas três fontes constituem a base de autoridade da Igreja Católica. Quando ele fala de papa infalível assim, né, chega a encher a boca, assim, parece uma espuma, né? Assim. Veja, quando nós falamos da infalibilidade papal, primeiro, a infalibilidade papal ela não diz respeito a tudo, ela diz respeito a alguns pontos quando o papa tem o munus de ensinar ex cátedra, ou seja, como, né, o magíster da igreja, né, em assuntos de fé e moral. Né? E vejam que, que a manifestação da infalibilidade papal sobre determinados conceitos teológicos é uma coisa muito rara na história da igreja, por incrível que pareça. Né? Foram muito poucas as manifestações, né, dentro do regime da infalibilidade, por incrível que pareça. Mas é claro que os ensinos que estão condizentes com a fé católica, eles gostam de infalibilidade, porque não somente eles têm auxílio do Espírito Santo, mas também eles têm origem na própria tradição apostólica. Vamos lá. Aqui, ó, o Concílio de Trento, em 1546, disse, eu estou lendo aqui a seção 4, o item 783. A verdade e disciplina estão contidos nos livros escritos, que é a Bíblia, e nas tradições orais. Deus é o autor tanto do Antigo e do Novo Testamento, bem como das tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditados pelo Espírito Santo e conservadas em sucessão na Igreja Católica. E o Concílio Vaticano II, em 1965, ratificou: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, que foi escrita por inspiração do Espírito Santo, e a sagrada tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. Ou seja, em resumo, a Igreja Católica aceita essas três fontes. Isso explica por que é que você vai encontrar na Igreja Católica dogmas que não estão na Bíblia. Tipo assim, a virgindade perpétua de Maria, Maria nasceu sem pecado, Maria subiu aos céus depois da morte. Nada disso está na Bíblia. Mas evidentemente que muitas coisas não estão na Bíblia. Primeiro, porque a Bíblia não é a única fonte histórica da igreja. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte: quando nós falamos da ascensão de Maria aos céus, é um evento que ocorre depois do encerramento do cânon bíblico.
Mas o protestante parte do postulado de que fora do cânon bíblico não existe história. Ele não parte da questão de que a Virgem Maria, os apóstolos, Jesus Cristo, né, são pessoas de carne e osso, são figuras históricas. Quando nós falamos de figuras históricas, elas não dependem de uma textualidade que as descreve como figuras históricas. Onde é que eu quero chegar aqui? É que é o seguinte, que os personagens bíblicos não são personagens ficcionais presos a um livro. Então, por exemplo, o fato da Bíblia ser omissa sobre o que aconteceu com Paulo, com Pedro, com a Virgem Maria, enfim, com muitos outros, não quer dizer que não tenha acontecido nada porque não está escrito na Escritura. É justamente o contrário. A Escritura, ela tem um foco, né, de atuação sobre alguns postulados da fé cristã, mas ela mesmo não se propõe a descrever tudo. Ela mesmo reconhece que existe não somente uma autoridade na igreja, uma autoridade para falar sobre a fé, para definir sobre a fé, né, que ela tem o auxílio do Espírito Santo. E a própria Sagrada Escritura fala da tradição que ele ataca. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 15, Paulo fala para a comunidade: guardai-vos as tradições que vos transmitimos. Olha só, transmissão, ou seja, guardai-vos as tradições por oralidade ou escritura. Aqui nós temos dois aspectos. Nós temos uma mesma pregação e um mesmo ensino, mas com duas fontes diferentes, ou pelo menos complementares. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós escrevemos. Ele coloca de uma forma bastante distinta: oralidade ou escritura. Não tem escapatória. Aqui você nega só a escritura. Basicamente isso. Então, quando nós falamos da virgindade perpétua de Maria também, existem alguns pontos também na Sagrada Escritura que mostram que realmente Maria não teve outros filhos. Os alardeados irmãos de Jesus Cristo, como é muito propagado pelos calvinistas, pelos luteranos, não, minto, pelos protestantes, mas não os luteranos, desculpa, estou falando besteira. Aliás, pelo contrário, é interessante que Augusto Nicodemos, que é um calvinista, queira refutar a virgindade perpétua de Maria, ou Maria concebida sem pecado, quando, se não me falha a memória, o próprio Calvino e o próprio Lutero aceitavam esses pontos que são dogmáticos na Igreja Católica. Como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, e como o fato de ela ter sido simplesmente isenta do pecado original. Ou pelo menos, né, ela não foi tocada pelo pecado, ela não herdou o pecado original. Tanto Lutero como Calvino defendiam essas teses. Então, o senhor Augusto Nicodemo vai dizer que Lutero e Calvino são heréticos porque aceitam certos dogmas que são católicos? Mas o problema é que o protestante ele se alimenta de um ressentimento. Então, ele tem um ressentimento contra a Igreja Católica. Então, ele atira para todos os lados contra a Igreja. Qualquer defesa que a Igreja se proponha, né, como dogma, eles atacam. Inclusive, temas que são defendidos pelos reformados. Lutero defendia a virgindade perpétua de Maria. Defendia, inclusive, a Imaculada Concepção de Maria. E Calvino também. E é isso, Nicodemos, como é que fica? Vamos lá. Mas é que o católico não aceita só a Bíblia, ele aceita a revelação constante que Deus vem dando através da igreja, através dos concílios e através dos papas. Então, eu não entendi o que é essa revelação constante, tá? Porque quando nós discutimos sobre a questão da virgindade perpétua de Maria, não é uma revelação. É uma coisa que foi guardada por tempos imemoriais, que foi discutida, que foi debatida, etc. Por exemplo, quando nós falamos da Imaculada Concepção de Maria aqui, existe um ponto teológico que fala também do aspecto da cristologia. Ou seja, se Jesus Cristo é homem e Deus, e se a Virgem Maria é mãe de Deus, e aqui eu acho que o Nicodemos vai discordar e ele acaba entrando em contradição, e é terrível isso, é o seguinte: então, necessariamente, ela sendo mãe de Deus, ela não poderia ser pecadora. Ela teria que necessariamente não ter o pecado original. E nós temos que entender que a situação de Maria no plano da salvação é uma coisa muito peculiar. O problema é que o protestante transforma a figura de Maria num casuísmo. Ele não vê ali um propósito providencial de Deus. E qual seria o problema de Deus criar uma mulher sem pecado? Né?
concebida sem pecado. Qual seria o problema? Deus não tem poder de fazer isso? Se ele tem, ele pode fazer. E qual o problema disso? E esse que é o grande problema do protestante. Porque o protestante, no fundo, ele é um cético. Né? Ele é um cético. Ele é muito mais cheio de dúvidas do que propriamente certezas. Então, quando a igreja afirma que Maria foi concebida sem pecado, está ligado à cristologia, está ligado ao fato de que Jesus Cristo tem, na sua natureza, a divindade e a humanidade, tá? E essa divindade e a humanidade também é pura, é santa, é também imaculada. E Maria, sendo mãe de Deus, também ela seria imaculada. Deus não se propagaria numa pecadora. E temos um outro aspecto, o aspecto próprio da Sagrada Escritura. Quando o anjo do Senhor chega e presta culto a Maria, aqui a palavra culto não se confunde com idolatria, porque esse pessoal confunde as coisas, os conceitos, enfim, faz um bananamento tenebroso, né? Quando a Virgem, o anjo Gabriel chega para a Virgem Maria, salve Maria, cheia de graça, que os protestantes de uma forma maliciosa traduzem como agraciada, na verdade, a palavra grega querharitomines, parece que é essa palavra, não quer dizer cheia de graça, quer dizer a plenitude da graça. Ou seja, é um fluxo da graça tal que ali é um plano divino completo. Ou seja, Deus se faz carne no ventre de Maria. Se faz carne no ventre de Maria. A própria Sagrada Escritura também diz que o anjo do Gabriel fala para Maria, você conceberá um filho. Ora, se o anjo Gabriel está dizendo que ela vai conceber um filho, então logo ela é mãe de Deus, porque Deus se faz carne no ventre dela e se faz filho dela. Isabel, cheia do Espírito Santo, e nós temos que entender que quando ela está cheia do Espírito Santo, existe uma revelação em torno dela. O Espírito Santo está revelando em torno dela o que está acontecendo ali. Quando a Virgem Maria chega na casa dela, ela diz, que grande honra, mãe do meu Senhor. Aqui, mãe do meu Senhor, não é mãe do meu Senhor Cristo apenas, né? É o Cristo Deus. Então aqui temos inúmeros problemas que os protestantes não conseguem resolver e que nós católicos estamos bastante tranquilos. Mas vamos lá. Na hora que você puxa a discussão só para a Bíblia, não é? Aí o católico que conhece a sua doutrina vai dizer, sim, mas a Bíblia não é a única fonte de verdade. A igreja, ela continua recebendo revelações de verdades da parte de Deus. Em resumo, essa é a principal diferença. Sobre a igreja verdadeira, a igreja católica entende que não há salvação fora da igreja católica. Quando falo da igreja católica, é da estrutura da igreja. A igreja como organização. Você tem que ser um católico praticante. Fora da igreja não há salvação. O Papa Pio IX, em 1864, declarou que a Igreja Católica é a única verdadeira religião e não há salvação fora dela. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII disse, declaramos, dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Então, quem não se submete à autoridade do Papa e nem participa da Igreja Católica, pela doutrina católica, essa pessoa está condenada. Não há salvação fora da submissão ao Papa e da membresia da Igreja Católica. Mas não é uma coisa lógica isso? Vamos analisar uma coisa. O que são os papas e o que são os bispos? São os sucessores dos apóstolos. Sendo sucessores dos apóstolos, eles têm um mundo de ensinar e também têm um mundo de dar continuidade à missão da igreja. A missão da igreja conferida por Cristo aos apóstolos. Ora, quem eu vou seguir? Aquelas pessoas que herdam a mensagem apostólica. E não somente a mensagem apostólica, mas também os carismas dos apóstolos. Então veja uma coisa. Então, é claro que para eu ser parte da igreja, eu tenho que seguir justamente aquela igreja que guarda os ensinos dos apóstolos durante 2000 anos. E eu tenho que me sujeitar justamente às autoridades que são os guardiães da fé e que detêm mundos de defender a fé, de propagar a fé, de ensinar a fé. É claro que os católicos têm essa obrigação de propagar a fé, mas quem tem um munus de ser guardião da fé no que se diz respeito ao ensino da sã doutrina, né, como uma missão pessoal, é o clero. Se eu não sigo esse clero, eu não sigo nada. Eu sigo somente a mim mesmo.
Essa que é a lógica que diferencia o protestantismo do catolicismo. O protestante ele só segue o seu próprio juízo particular. No fundo, a Reforma Protestante introduziu uma visão religiosa humanista. Humanista não no sentido, evidentemente, somente dos humanistas renascentistas, mas no sentido mesmo em que o indivíduo se coloca como centro da religião. Ou seja, nós não nos sujeitamos mais a uma autoridade respaldada numa tradição, numa consagração dos costumes, numa consagração de uma mensagem que foi transmitida por séculos e séculos, mas sim nós criamos uma espécie de cristianismo ideal. Veja uma coisa muito interessante, eu estava recentemente lendo um livro do Russell Kirk, que é um conservador norte-americano, já morreu, chamado A Política da Prudência. E também eu estava lendo Edmund Burke, que é aquelas reflexões sobre a Revolução Francesa. E a gente percebe que na Revolução Francesa o que aconteceu? Você vê um bando de idealistas fanáticos, né, baseado em abstrações racionalistas, pressupondo que essas abstrações podem ter um efeito totalizante a ponto de negar uma tradição de milhares de anos. E quando nós falamos de tradições aqui, costumes, nós estamos falando de questões que são consagrados, né, estabelecidos, né, e mantidos pela experiência histórica, enfim. Né. Então eu penso que talvez o primeiro grande processo de rebelião contra a tradição é o protestantismo. Por quê? Porque Lutero tira a Bíblia da história da igreja, tira a Bíblia da tradição e coloca o indivíduo isolado junto com a Sagrada Escritura, e ele cria uma espécie de idealismo cristão. Uma espécie de que agora a minha opinião naquele dado momento é superior a 1500 anos de história. Ou seja, os 1500 anos de vivência cristã simplesmente são abandonados. Existe, na verdade, a pré-reforma e a pós-reforma. Ou seja, a pós-reforma é o ano 1 da Revolução Cristã. E detalhe, esse pessoal acha que está simplesmente revigorando os apóstolos, como se fosse uma eterna descontinuidade, numa aparente ideia de continuar aquilo que de fato eles reivindicam, que também é uma sucessão apostólica. Na prática, um protestante, quando ele reivindica ser a igreja primitiva, ele reivindica uma sucessão. Ou seja, os apóstolos morreram e agora o representante dos apóstolos sou eu. No fundo, eles estão querendo usurpar sempre o poder legítimo dos bispos e da igreja católica. Basicamente isso. Né? Então é muito problemático isso, mas vamos lá. Aí o pessoal vai dizer, mas vocês não dizem a mesma coisa? Eu dizer, eu não. Para mim, onde houver fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acompanhada de arrependimento de pecados, ali tem salvação. A pessoa pode estar na igreja que for, mas se ele crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, está arrependido dos seus pecados e espera somente em Cristo para a vida eterna, ali está o meu irmão, ali está a igreja. Aqui o Augusto Nicodemos foi muito insincero. Primeiro porque ele segue uma tradição teológica, o calvinismo. E nós sabemos que dentro do calvinismo existe uma doutrina que é a chamada a graça irresistível, que gera também uma predestinação absoluta de todas aquelas pessoas que não somente serão salvas, como também aquelas que serão condenadas. Ou seja, ele fala aí para a plateia querendo agradar o mundo protestante, o orbe protestante. Mas na prática a gente sabe que isso não é verídico. Na prática, quando um luterano, um anglicano, um calvinista criam, digamos, eles defendem certas confessionalidades dessas igrejas, eles estão defendendo uma autoridade e que essas pessoas ditas que acreditam em Jesus Cristo como seu único Salvador têm que se adequar dentro daqueles conceitos que foram estabelecidos pelas igrejas protestantes tradicionais durante o século XVI. Então veja, ele fala assim, não, mas todo mundo que acredita em Cristo está salvo. Bom, se for assim, o islâmico também tem uma forma muito peculiar de acreditar em Cristo, e nem por isso aquilo é uma crença verdadeira. O espírita tem uma forma peculiar de acreditar em Cristo, e também nós não acreditamos da forma como ele acredita. Pelo contrário, é uma forma distorcida de Jesus Cristo. Outra coisa também, eu poderia pegar inúmeros exemplos, mesmo dentro do protestantismo, tem seitas protestantes, pelo menos não são chamadas de protestantes, os protestantes tradicionais viram assim a cara, viram de lado e tudo, que são, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, alguns segmentos adventistas, que reivindicam, por exemplo, um Jesus Cristo que não é Deus. Aí eu pergunto para vocês uma coisa,
Quer dizer que basta acreditar num Cristo idealista, num Cristo fantasioso que se adequa à minha consciência para eu chegar à conclusão de que eu tenho fé em Cristo? Então isso não é fé, isso é um sentimentalismo, porque a fé pressupõe uma verdade dogmática. Ela pressupõe também uma revelação intelectiva de Deus no âmbito da graça. Onde é que eu quero chegar nisso? Quando nós aderimos à Igreja Católica, nós aderimos também àquelas verdades pelas quais a Igreja guardou e que te definem como cristão. Se não houver verdade cristã objetiva e não houver autoridade para afirmar essa verdade objetiva, então o cristianismo pode ser qualquer coisa. Pode ser o que Nicodemo falou: eu acredito em Cristo, num Cristo genérico, num Cristo abstrato, num Cristo idealista, como foi criado pela própria Reforma. Mas enfim, vamos lá. Pode ser na denominação que for. É bem diferente da atitude católica, né? Tem que estar na Igreja Católica para poder ser salvo. Vejam que quando nós falamos que nulla salus ex ecclesiam, ou seja, não há salvação fora da igreja, nós temos que entender o seguinte: vamos partir do postulado, por exemplo, daquelas pessoas que nunca conheceram a Cristo, mas que de repente seguem a lei natural. A igreja defende que o influxo da graça não se resume somente àquelas pessoas que conhecem a Igreja Católica, mas também aquelas pessoas que não conhecem, mas que são dominados por uma ignorância invencível. Só que as ações dessas pessoas, por conta de certas práticas ligadas à lei natural, implicam que existe um certo influxo, ainda que imperfeito, da graça. Então, por exemplo, um sujeito que é um protestante, meio ignorante da fé católica, mas que ele segue alguns pontos que são até semelhantes à fé católica, se ele viver em uma ignorância invencível, o que é ignorância invencível? Se ele não teve condições de estabelecer os parâmetros do verdadeiro juízo da fé, ou pelo menos de um juízo mais completo da fé, tá? Ele pode, pela misericórdia de Deus, ser salvo, por causa da ignorância dele com relação à coisa. Porque ainda que ele seja ignorante do que seja a igreja, mas em compensação ele tem atitudes, que podemos dizer que se ele conhecesse a Igreja Católica na sua plenitude, ele teria uma espécie de batismo de desejo. Ou seja, existem pessoas, por exemplo, que existe o batismo de desejo, ou seja, que eles têm aquela tendência ao catolicismo, só que por algum impedimento elas não conseguem consagrar os sacramentos. Mas a igreja entende que essas pessoas talvez estejam sob o influxo da graça, só que de uma forma imperfeita por conta de ele não se conhecer a plenitude da fé católica. Vamos lá. Um outro ponto aqui, que é básico para a Igreja Católica, é a doutrina do sacerdócio dos padres. Nós vamos chamar de sacerdote, porque eles fazem uma distinção. Então, mas o sacerdote que é o padre, o sacerdote católico. O Concílio de Trento, de 1546, considerou o sacerdote como sendo capaz de perdoar pecados como Deus. Não a pessoa do sacerdote, mas é que ele está representando Jesus Cristo. E essa doutrina católica do sacerdócio dos padres, o padre funcionando como mediador entre Deus e os homens, eles entendem que é uma continuação do sacerdócio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés estabeleceu pessoas, sacerdotes, que ofereciam sacrifícios sobre o altar e intercediam diante de Deus pelo povo. E se voltava para o povo e pronunciava a absolvição, o perdão de pecados. Eles entendem que o sacerdote católico exerce a mesma função. Só que agora, em vez de sacrifícios, o sacerdote media a missa. É o santo sacrifício da missa. Então, em vez de ser o sacrifício de um animal, é o pão e o vinho, que são o corpo de Jesus. Então eles dizem, a doutrina católica diz, que pelas palavras do sacerdote, o pão e o vinho, a hóstia, se transformam no corpo de Cristo. Eles fazem inclusive uma diferença aqui, para dizer o seguinte: o que muda, eles aqui estão usando o pensamento de um filósofo grego chamado Aristóteles, que fez a distinção entre forma e essência, entre essência e acidente. Ele diz: quando o sacerdote pronuncia as palavras, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, então o pão e o vinho continuam na forma, no acidente, da mesma maneira, mas a essência deles se transubstancia no corpo e no sangue de Cristo. Então é de fato, Cristo está ali presente em corpo, cabelo, osso, nervo, sangue, músculo, ele está ali. A forma ainda é do pão e do vinho, mas a essência é literalmente a pessoa de Cristo. Então,
o sacerdote é a pessoa que tem o poder de fazer esse milagre da transubstanciação. É o nome que a Igreja Católica dá ao que acontece durante a missa, a hóstia. Tanto é que depois que termina a missa, a hóstia e o vinho, eles são levados e preservados num determinado lugar. Não pode, é considerado como santo, né? Não pode, ou então é levado para um doente, ou enfim, continua com essas propriedades espirituais, não é? Enquanto que nas igrejas protestantes, evangélicas, o que nós entendemos é que é um símbolo. Cristo está presente espiritualmente, ele está de fato presente, mas apenas espiritualmente e não fisicamente. Eu acho interessante ele falar sobre a questão da transubstanciação. Eu não vou me delongar muito sobre o assunto. Eu poderia falar a questão de que o sacerdócio católico, né, está ligado à representação apostólica. E se a igreja é o corpo místico de Cristo, logo, quem representa essa igreja representa Cristo também. Claro que dentro das suas atividades sacerdotais, das suas atividades que estão ligadas ao munus da fé. Mas existe um outro ponto que ele fala sobre a questão da presença real de Cristo. Que ele fala que é uma presença espiritual e que somente é um elemento simbólico. Eu fico até um pouco impressionado nisso, porque na verdade a ideia dele é um pouco próxima da zwingliana, né? Ou seja, que na verdade ali é só, quando se fala do pão e do vinho, se é só uma representação alegórica, e nada mais do que isso, não é uma representação real. E quando se fala desse espiritual, parece uma coisa muito genérica. Pelo menos os luteranos, com a Unio Sacramentalis, e até mesmo o segmento dos calvinistas que falou, o calvinismo é pior, né? Porque o calvinismo ele tem ojeriza a tudo que gere um certo tipo de simbolismo cristão, né? Pelo contrário, né? Não é simbólico aqui e acolá, né? Que é simbólico, é só representativo, né? Mas ele não concebe a ideia de que Deus pode agir sobre os objetos, de que Deus pode agir sobre as coisas. É uma divisão radical entre a natureza e a divindade. É quase como se fosse um gnosticismo, como se a natureza criada por Deus fosse essencialmente má. Não é? Mas é aquela história. O protestantismo conseguiu, digamos assim, destruir a unidade cristã, e não somente a unidade cristã, mas atingir em cheio a unidade católica na Europa no século XVI, justamente quando atacou talvez o elemento sacramental mais, talvez não, é o elemento sacramental mais importante da fé católica e da fé cristã como um todo, que é a presença real de Cristo, que é o fato de que ali existe uma comunhão espiritual em que é dado o sacrifício, né, em que o homem se liga a Cristo, né? Ou seja, claro que para você chegar ao sacramento da Eucaristia, você passa por todo um procedimento de preparação psicológica e espiritual, no sentido de você estar em plena comunhão com Cristo. E que, claro, que o padre representa nesse sentido. E ele fala sobre a questão do perdão. Mas o perdão está na igreja. Se a igreja tem o poder de ligar e desligar, ela tem o poder também de perdoar. E vejam que, por exemplo, Cristo fala, olha, aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem reterem serão retidos. O que significa isso? Significa que a igreja pode excomungar e a igreja pode perdoar. E a igreja pode redimir os pecados também. Tiago, se não me falha a memória, fala, confessai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Quer dizer, eu fico pensando assim, em que mundo o senhor Augusto Nicodemos vive? Vamos lá. Por isso que quando termina a ceia, a gente não tem nenhum cuidado especial com o pão e com o vinho. Embora eu ouvi falar de um pastor que costumava colocar tudo num lenço, levava para casa e enterrava no quintal da casa dele, né? Para preservar o pão da ceia, né? Nós não temos essa prática, porque nós entendemos que a presença de Cristo é apenas espiritual e simbólica, ele não está presente. Mas por causa da doutrina... Veja uma coisa, eu não entendi o que é espiritual e simbólico, porque o simbólico, muitas vezes, é simplesmente uma mera representação. Então eu acho que ele está muito mais zwingliano, porque o zwingliano é radical nisso, que realmente é só simbólico mesmo, né? Aquele elemento espiritual é mais um aspecto estritamente psicológico do que propriamente uma realidade concreta de uma presença real. Mas vamos lá.
da missa da Igreja Católica. O sacerdote, ele tem essa super importância porque ele é o homem, é a pessoa através de quem o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo, e então o fiel precisa do sacerdote. É por isso que fora da igreja não pode haver salvação, porque é na Igreja Católica que está aquele que transforma o pão e o vinho no corpo e na presença real, física de Cristo ali durante aquele sacramento. Bom, não só isso, mas tudo bem, vamos lá. Também o sacerdote, não é? Aqui eu tirei uma citação de um livro católico que diz assim: sem os sacerdotes, a morte de Cristo não teria valia para nós. Pelas suas palavras, transformam um pedaço de pão em Deus. Então, essa a ideia, não é? E exatamente também por conta disso, é que o sacerdote, ele é capaz de perdoar pecados na confissão auricular. Ele pode declarar que os pecados daquele penitente que está confessando os seus erros no confessionário estão perdoados. O sacerdote é aquele que faz a extrema unção, que prepara o católico para a morte. A extrema unção, a última unção, é aquele momento em que ele então redime e perdoa os pecados daquela pessoa que está às portas da morte. Por isso, na Igreja Católica, o sacerdote, o padre, o ministro, ele tem essa posição elevada, enquanto que nas igrejas protestantes o pastor é um membro normal da igreja, né? O pastor não tem esses poderes, a não ser em algumas igrejas que apareceram por aí, que tem apóstolo que faz coisa do arco da velha. Veja uma coisa, se vocês observarem bem, a extrema-unção está na Sagrada Escritura, se não me engano, na carta de Tiago. É descrita como os católicos fazem. Então veja que, na verdade, o Augusto de Nicodemos, ele não concebe, né, a questão sacramental da igreja, que é aquela história, né, como o protestante tem uma visão pessimista da natureza humana, e ao mesmo tempo eles já negaram validade a todos os sacramentos possíveis, ou seja, aquela questão da presença de Cristo dentro da comunidade, e ele transforma essa presença numa coisa meramente abstrata. Então é evidente que eles não acreditam, por exemplo, que o batismo purifica os pecados. Eles não acreditam realmente que existe uma presença real, no caso de Deus virar um pão. Mas, poxa, mas Deus virou um homem, que dirá um pão? Então, quer dizer, Deus virou um homem. virou um homem de carne e osso. Um homem que tinha todos os atributos de um ser humano, menos o pecado. Mas, enfim, vamos lá. Mas nas igrejas protestantes reformadas, tradicionais, o pastor, ele é o ministro da palavra, ele ensina a palavra de Deus, é um irmão como outro qualquer, mas que recebeu os dons de pastorear, ensinar e pregar, e foi separado para esse ministério. Mas ele não perdoa pecados, não transforma, não tem nenhuma transformação que ocorre aqui. Eu não posso lhe ungir para perdoar pecados na hora da sua morte. Então a visão é completamente diferente da função do pastor na igreja e do padre na Igreja Católica. Eu acho muito interessante esse pessoal reclamar o fenômeno do desigrejado, quando ele afirma claramente que o pastor protestante é apenas um tutor. É apenas um tutorzinho. Olha, eu só vou te ensinar aqui umas diretrizes gerais, mas você segue aí da forma como você quiser. Mas enfim, vamos lá. 57 minutos. Vamos ver aqui. E olha que eu tô falando somente de 10 minutos de vídeo, para você ver como um erro demanda palavras para corrigir, né? Sobre a Bíblia, como eu disse, eles aceitam a Bíblia como palavra de Deus, mas não como a palavra exclusiva de Deus e única de Deus. Esse que é o grande problema, senhor Nicodemos, é que a Bíblia Sagrada nem mesmo fala que é a palavra única e exclusiva de Deus, mas tudo bem. Eles têm, como eu disse, a Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica, e o Concílio de Trento acrescentou 7 livros aos 66 que eram recebidos como palavra de Deus. Aqui nós temos uma falsificação histórica deliberada. O Concílio de Trento não acrescentou nada da Sagrada Escritura. Pelo contrário, ele apenas confirmou de forma peremptória, porque na verdade era Lutero que queria tirar esses livros da Bíblia. Isso não tem muita lógica, porque se Lutero contestou a validade desses 7 livros do Antigo Testamento e queria contestar a validade de outros, validade de Hebreus, de Apocalipse, enfim, ele queria retalhar tudo. Por muito pouco os protestantes não teriam um Novo Testamento também retalhado, tá? Então a Igreja Católica simplesmente reafirmou o que vários concílios da Igreja já reafirmaram, ou seja, que aqueles textos são inspirados.
Então ele não acrescentou nada. Vamos mais além, eu poderia falar o que? O Concílio de Roma, o Concílio de Cartago, o Concílio de Hipona. São concílios regionais, tá? O Concílio de Hipona e Cartago são concílios regionais, no século IV, V. Só que esses concílios, o que acontece? No documento tem o nihil obstat, digamos assim, a oficialização de Roma. Eles levam para Roma oficializar aqueles textos. Então vejam que já é de longa data que os chamados deuterocanônicos, que são rejeitados pelos protestantes, já estão na Bíblia católica, na Bíblia cristã propriamente dita. Mas vamos lá. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Eclesiástico é um livro maravilhoso, diga-se de passagem. Então, esse ponto aí nós já discutimos, né? Sobre o Papa. A palavra Papa quer dizer pai. Na visão católica, os papas, eles são os sucessores de Pedro, que teria sido o primeiro papa. E, portanto, tem a mesma autoridade que Pedro. O texto fundamental para essa doutrina católica é Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui eu acho que ele vai brincar com o grego, discutindo Petro não é a mesma coisa que Petra, e blá blá blá. O Iago Martins, aquele pastor batista, né, ele chegou até a afirmar que Pedro e Pedro eram a mesma coisa. Mas ele inventou uma enrolação doida lá. Os caras vão ficar debatendo o sexo dos anjos até o dia do juízo final, mas vamos lá. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, de acordo com a Igreja Católica, é onde Jesus dá a Pedro o primado da igreja. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja se ergue. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro foi colocado por Cristo como fundamento da igreja, e Cristo disse para ele: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essa é a razão pela qual Pedro, na teologia católica, quando ele nas imagens e nas figuras de Pedro, ele sempre aparece com um chaveiro, né? Com um molho de chaves pendurado no cinto. São Pedro é o porteiro do céu, né? Porque Jesus deu a ele as chaves do reino dos céus. Isso aí. Isso é o que a Igreja Católica ensina, tá, gente? Não estou concordando com isso, não. Estou apenas explicando. Então, Pedro teria total poder sobre a igreja, porque Cristo deu esse poder. Deu as chaves e disse: o que você fizer no céu será, o que você fizer na terra será confirmado no céu. Deus confirma as decisões de Pedro e dos seus sucessores, que são os papas. Essa ideia, ela, na verdade, ela começa a aparecer no século II, mas muito tenuamente, é somente no século V, quando Leão I, que foi considerado o primeiro Papa, assumiu. Não, pera. Não entendi essa história. O cara diz que no século II essa ideia surge, né, tenuamente, e no século V, né, Leão I, o primeiro Papa. Não, pera. Não, isso aí é um erro histórico gravíssimo. O primeiro Papa, claro, assim, você pode falar de Pedro, né, o primeiro bispo de Roma, o primeiro episcopal aí, né? Mas você pode falar de Lino, Cleto, Clemente, e detalhe, Clemente romano é citado nas cartas de Paulo, se não me falha a memória. Clemente é citado, Lino é citado, né? Ou seja, nós percebemos que os primeiros bispos de Roma são citados, né? Dentro da Sagrada Escritura, né? Então não se pode dizer que o papado surgiu com o Leão I. Isso é uma coisa absurda. Quando o Leão I
surgiu como Papa, já havia uma sucessão ininterrupta de bispos de Roma. Então como é que ele pode dizer isso, uma coisa dessa, né? É uma coisa completamente absurda. E veja uma coisa, se a ideia é muito antiga, já no século II, você vê... O próprio Irineu de Lyon, por exemplo, fala abertamente que a igreja de Roma é a mais importante de todas as igrejas do orbe do Império Romano. E que todas elas têm que sujeitar ao pontífice. Claro que ele não usa esse termo pontífice, mas ele usa o termo, no caso, o bispo de Roma, no caso, Roma, a igreja de Roma. Que ele fala que é a mais antiga. Claro que a terminologia dele é uma terminologia imprecisa, mas quando ele fala de antiguidade ali, ele está falando de autoridade, né? Nós temos também a primeira carta de um bispo de Roma, no final do século I, que foi a carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Por que um bispo de Roma escreveria para resolver uma controvérsia em Corinto? É porque, de certa forma, existe um respaldo de autoridade. Claro que a gente pode discutir até que ponto a autoridade de Roma, né, quando a gente fala das prerrogativas papais ou das prerrogativas episcopais de Roma, claro que essas prerrogativas elas têm graus de extensão, né? Claro que a autoridade papal ela nunca foi a mesma na história, né? Mas a prerrogativa da fé e da moral, de fato, a gente já percebe isso já nos primórdios da igreja primitiva, né? E depois do século II, terceiro, etc. Mas vamos lá. Esse conceito. Então, é uma doutrina que data do século V. O primeiro Papa teria sido Leão I. E depois disso o conceito foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Eu leio aqui para vocês o Catecismo Católico de Nova York. Ele diz assim: o Papa toma o lugar de Cristo aqui na Terra. É o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem algum. Então, na cadeira do Papa, inclusive, está escrito em latim, Vicarius Dei, ou o vigário de Cristo, de Deus, ou o representante de Cristo. O Concílio de Trento, em 1546, disse o seguinte: o Papa, falando ex cátedra, é infalível. Então, a definição da infalibilidade papal é de 1546. Ele comete um erro aqui. Na verdade, a definição da infalibilidade papal é no primeiro Concílio Vaticano, tá? O Concílio Vaticano I. Tá? A doutrina da infalibilidade papal, na verdade, do Papa infalível, é no Concílio Vaticano I, não no Concílio de Trento. Eu precisaria dar uma relida no Concílio de Trento. Pode ser que tenha afirmado a questão da autoridade petrina, mas que eu saiba, a doutrina da infalibilidade papal, ela foi respaldada por Pio IX, né, no Concílio Vaticano I, em 1870, se não me falha a memória. Vamos lá. O que é que significa ex cátedra? Cátedra é cadeira em latim, e é o lugar onde o Papa senta, e lá está escrito o vigário de Deus, né? Vicario Dei, em latim, o substituto, o representante de Deus. Quando o Papa se senta naquela cadeira e ele faz pronunciamentos sobre fé e prática, esses pronunciamentos são infalíveis e não podem ser revogados, e passa a ser dogma para o católico. O católico tem que aceitar isso que o Papa pronuncia ali. Por exemplo, dois exemplos. O Papa Pio IX, em 1854, falando ex cátedra, disse que Maria foi concebida sem pecado e virou dogma da Igreja Católica depois dessa declaração dele. Mais recentemente, em 1950, o Papa Pio XII decretou a Assunção de Maria, ou seja, Maria, depois de morrer, ela foi assunta aos céus, ela subiu aos céus, né? Ela ressuscitou, seu corpo subiu até os céus, onde ela está intercedendo pelos pecadores. Veja uma coisa interessante, ele citou casos que são raros da afirmação ex cátedra do Papa, né? E veja que quando o Papa afirma alguma coisa ex cátedra nesse sentido, ele não é um sujeito que acorda meio totalitário e começa a dizer assim, eu acho isso, acabou. Não, não é assim que funciona. Nós percebemos que tanto a questão da Assunção de Maria como da Imaculada Concepção de Maria são conceitos que existem na história da Igreja há mais de 1 milhar de anos, tá? Então, por exemplo, essa questão da tradição da Ascensão de Maria existe tanto na Igreja Católica Ocidental, na Igreja Católica Roma, como nas igrejas orientais, que, se não me falha a memória, os ortodoxos e também os cristãos orientais que são ligados a Roma chamam de a dormição da Virgem. Então vejam que esses conceitos, eles não são criados pela Igreja.
eles são herdados pela igreja. Como também a questão da Imaculada Concepção de Maria, já havia essa discussão por tempos imemoriais, nos primórdios do cristianismo. Então, é aquela história, como o protestante quer apagar da história 1500 anos de cristianismo, quer dizer, olha só que coisa mais absurda. Você está dizendo que 500 anos de cristianismo são mais importantes do que os primeiros 1500 anos. Então é por isso que o Nicodemos começa a jogar palpites ao Léo. Mas vamos lá. E por falar em Maria, esse é um ponto também muito importante dentro do catolicismo romano. Aqui nós vamos ver o besterol dele, mas vamos lá. Em 431, o concílio de Éfeso chamou Maria de Mãe de Deus. A razão pela qual esse concílio, tão cedo na história do cristianismo, chama Maria de Mãe de Deus, é porque eles estavam lutando contra uma heresia que dizia que Jesus não tinha corpo real, Jesus era uma aparência. O nome dessa heresia era docetismo. Então os docéticos diziam que Jesus, porque era Deus, não é porque era Deus, ele não poderia ter um corpo humano verdadeiro. Então, reagindo a isso, os cristãos daquela época se reuniram e disseram: não, Jesus foi concebido da Virgem Maria, ele tinha um corpo real e verdadeiro, e sendo ele Deus, portanto, Maria é mãe de Deus. Jesus é verdadeiro. A ênfase era na divindade de Cristo e a sua humanidade, só que eles fizeram isso via Maria, né? Então Maria é a mãe de Deus. Faltou o cuidado de dizer que Maria é a mãe da parte humana de Jesus, porque Deus de fato não tem mãe. Mas esse argumento dele é uma heresia, chama-se heresia nestoriana. Para que o Augusto Nicodemos chegasse a essa conclusão, ele simplesmente separou a natureza humana da natureza divina de Cristo. Mas quando Cristo foi concebido no ventre de Maria, essa natureza humana e divina estava unida numa pessoa. Então, o Deus encarnado, o Deus que se faz homem lá dentro, se faz como filho da mesma forma como a parte humana. Então, quer dizer, vejam que coisa absurda. Ele está simplesmente negando o fato de que o Verbo se fez carne, né, e se fez carne filho. Nós temos inúmeras citações bíblicas que identificam Jesus Cristo como filho de Maria na sua totalidade, não somente meio filho, não somente filho material, né? Claro que Deus não foi gerado, não surgiu de Maria, né? Mas Deus se fez filho, como também se fez carne. Então a doutrina, por assim dizer, se é que podemos dizer, a pseudo-doutrina do Nicodemos é uma doutrina herética, chamada nestoriana, de Nestório, que Nestório pregava essa divisão. E detalhe, pro Nicodemos afirmar que a Igreja Católica é herética por crer no Theotokos, que é na Mãe de Deus, então ele vai ter que dizer também que Lutero e Calvino também são heréticos, porque também eles acreditavam na mesma coisa que a Igreja Católica acreditava. Mas enfim, vamos lá. Mas o concílio definiu isso aí. Maria passa a ser considerada, então, a mediadora entre Deus e os homens. Vocês todos já devem ter visto aqueles plásticos no vidro traseiro do carro de alguns amigos católicos, dizendo: pede à mãe que o filho atende, não é? Pede à mãe que o filho atende. Em 1854, o Papa, eu já falei, decretou a Imaculada Conceição de Maria. Em 50, olha o que é que o Papa Pio XII declarou: Maria ressuscitou dos mortos logo após a sua morte, foi levada aos céus e lá entronizada como rainha dos céus. Então, na teologia católica, Maria está agora assentada no trono à direita de Deus, juntamente com Jesus Cristo, e ela é a mediadora entre Deus e os homens, entre Deus e Cristo. Purgatório é uma doutrina que foi declarada como dogma em 1439 por Gregório o Grande. Tomás de Aquino, que é o grande teólogo católico, ele diz assim: no purgatório o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que dura menos. Purgatório, na teologia católica, é um estado após a morte em que entram aqueles que cometeram pecados mortais
e após certo sofrimento, esses pecados são purificados e eles sobem aos céus. A teologia católica faz diferença entre pecado mortal e pecado venial. São 7 pecados mortais: gula, blasfêmia, assassinato, mentira, adultério, e tem os pecados veniais, que são todos os outros. Oh meu Deus, ele fez uma confusão grande sobre os pecados. Mas vamos explicar a questão da doutrina do purgatório. Como o protestante, de fato, ele tem uma ruptura histórica com relação à cristandade, no que diz respeito à liturgia, no que diz respeito à sacramentação, ele não concebe a ideia de que, na verdade, após a morte, nós temos uma união espiritual com a igreja triunfante. Então o que acontece? A gente tem que entender que a igreja, ela não somente ela é uma comunhão terrena de pessoas que professam a mesma fé, o mesmo batismo, as mesmas autoridades, etc., como também ela é uma entidade espiritual, ou seja, nós temos um vínculo com o céu. E as pessoas que morrem na graça da igreja pertencem à igreja do céu. Então a igreja do céu e a igreja da terra, elas estão juntas, orando pela salvação, não somente dos membros da igreja, mas pela salvação da humanidade mesmo. O próprio Paulo dizia: Deus quer a salvação de todos. E aqui ele já nega o calvinismo de uma forma devastadora. Deus quer a salvação de todos. Façamos orações e façamos intercessões. Então vejam que as pessoas que morrem na graça de Cristo estão na comunhão de Deus. E no caso do purgatório, existem certas pessoas cujos pecados não são tão graves a ponto de condená-lo, mas que precisam de uma purificação. E que, portanto, o que acontece? As pessoas da terra oram para aquela pessoa que está numa situação em que precisa se purificar. Ou seja, nós oferecemos orações para os mortos justamente para isso. Da mesma forma que os santos também oram por nós. Aí muitas pessoas vão falar: e a Bíblia? A Bíblia? Ué, em Apocalipse você tem uma descrição completa de como vivem os santos no céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, você tem as almas dos mortos por amor a Cristo, que estão no altar do Cordeiro, orando, pedindo inclusive para que volte o juízo final, para que se encerre de uma vez todas, inclusive vingando o sangue deles. E vejam que no capítulo 8, se não me engano agora, de Apocalipse, você vê essas orações, e tem um selo, em que essas orações saem como incensos e descem como relâmpagos e trovões. Se você quer entender se isso não é um efeito da oração do céu sobre a terra, meu amigo, fecha a Bíblia e joga a Bíblia na lata do lixo. Porque aquilo ali é a plena exposição do pensamento católico sobre a igreja. Que na verdade nós católicos nós não estamos sós na terra. Os nossos mortos não só estão mortos em carne. Daí porque nós acreditamos na ressurreição da carne. Porque, claro, a morte é uma imperfeição da natureza. Porque a perfeição da natureza é que a alma e o corpo estejam unidos, entrelaçados, e que a nossa carnalidade fosse perfeita, que não fosse passível de deterioração, né? Mas por conta do pecado original, nós somos passíveis de deterioração e de morte. Então vejam. Então existe uma união, um vínculo espiritual entre o céu e a terra, e cujo cabeça é o Cristo. E nós somos um corpo que está unido ao céu de alguma forma, vinculado ao céu. E quanto mais nos sacramentamos, mais nos aproximamos do céu. Como também aquelas pessoas que, ainda que vivendo por amor a Cristo, mas que estavam numa situação irregular, por assim dizer, mesmo assim nós oramos por elas para que elas sejam salvas. Basicamente isso. Aí muitas pessoas vão dizer: ah, mas você não tem citação bíblica de oração dos mortos. Meu caro protestante, vocês adoram imitar o judaísmo em tudo que é bobagem, porque vocês não conhecem o judaísmo real, vocês conhecem o judaísmo estereotipado que vocês inventaram. A tradição judaica é cheia de orações aos mortos. Você tem uma oração ao morto chamada Kadish. O Kadish é uma oração aos mortos. Você tem toda uma tradição judaica de respaldo pelos mortos. E nós temos livros, evidentemente, que foram tirados da Bíblia, que no caso os livros deuterocanônicos, você tem um certo sacrifício com relação aos mortos, né? Uma questão de oração aos mortos, no caso de Macabeus, como também você tem a cena
que até hoje é controvérsia para os protestantes, mas para os católicos é bastante entendível, que é quando Paulo diz que pede orações para Onesíforo. E ele dá a entender que Onesíforo está morto, que era um amigo de Paulo, um discípulo de Paulo. Então veja, é tanta tolice, né? É tanta bobagem, que eu fico impressionado assim, como um homem da envergadura do Nicodemos, que tem uma representação da igreja presbiteriana, enfim, comete tantos erros do ponto de vista teológico. Então, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, porque é muito cansativo. Verei se eu posso dar continuidade a outras questões, mas eu agradeço a paciência, porque é 1 hora e 21 minutos, eu não gosto de demorar muito com relação aos vídeos. Então, um grande abraço.